Jorginho já tem data para se apresentar ao Flamengo. Zagueiro Danilo rasga elogios ao Wesley, se surpreende com o lateral direito e diz que ele será o futuro da seleção brasileira. Por falar em seleção, deu ruim para o Jorge Jesus. Ancelotti fechado com a CBF. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule se quer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente terça-feira para você e para toda a sua família. Semana de Copa do Brasil e hoje é dia de reapresentação. Após folga na segunda, o elenco volta hoje aos trabalhos no CT Jorge Elal Ninho do Urubu, já avisando esse jogo do dia 1º de maio, próxima quinta-feira, contra o Botafogo da Paraíba, em São Luís do Maranhão. O técnico Felipe Luiz disse que vai poupar alguns atletas nesse controle de minutagem. A gente, inclusive, trouxe aqui números para informar para o torcedor rubro-negro, né, os jogadores que mais atuaram nesta temporada. Quem está mais desgastado, quem está com um controle de minutagem maior. Então vamos lá. A zaga é o setor hoje que mais atua no Flamengo sem descanso. Léo Ortiz tem 1.678 minutos. O Léo Pereira tem 1.648 minutos. Diferença mínima entre os dois. Um dos dois pode ser poupado para o jogo de quinta-feira contra o Botafogo da Paraíba ou até mesmo os dois. Pulgar tem 1.639 minutos. Wesley tem 1.581 minutos. Gerson, 1.349 minutos. Arrascaeta, 1.304. Bruno Henrique, 1.166. Plata, 1.106. De La Cruz, 1.042. E o Luiz Araújo, 945 minutos. Aí, os jogadores com mais minutagem, né? E que precisam aí de descanso nos próximos jogos, por conta aí da maratona, né? Como eu informei ontem, o Flamengo tem 3 jogos fora de casa e 3 competições diferentes, né? Quinta-feira, Copa do Brasil, final de semana brasileiro contra o Cruzeiro em Minas, e aí, no outro meio de semana, o Flamengo enfrenta o Central Córdoba pela Libertadores da América. Você concorda que tem que poupar os jogadores no jogo contra o Botafogo da Paraíba? Deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Nos próximos dias, a gente vai trazer aí a provável escalação, que tem muita gente me perguntando. Eu falei, calma, deixa o Flamengo se reapresentar, vamos acompanhar aí um pouquinho da atividade, do que o Felipe pensa, né, para esses jogos, porque o Felipe não está vendo só o jogo contra o Botafogo da Paraíba, está vendo o jogo do Brasileiro contra o Cruzeiro. O Brasileiro, a prioridade é maior do que a Copa do Brasil. Tem um jogo também importante e decisivo contra o Central Córdoba, que é o líder do grupo do Flamengo, né? Então, muita coisa pode acontecer. Bom, quero aqui trazer uma informação importante, um convite. A partir de hoje eu faço parte do quadro da S1 Live, né? Timaço da S1 Live, a seleção da S1 Live. Estarei em live com eles toda terça e toda quinta. Então hoje é a estreia do Rafla, terça-feira, né, dia 29 aí de abril. Estarei lá a partir de 11 da manhã, conto com a sua participação. Chega lá e fala, vim pelo Rafla. Olha, vamos falar muito de Flamengo, dessa fase do Mengão, o Pedro, né, o retorno do Pedro, a artilharia do Arrascaeta. Vamos falar do trabalho do técnico Felipe Luiz e muito mais na S1 Live a partir de 11 da manhã. Então cola lá, né, os nossos colegas aí do YouTube. Estarei lá agora fazendo parte, né, do timaço da S1 Live toda terça e toda quinta, 11 da manhã. Olha, o Danilo valorizou os atributos do Wesley, né, que tem apenas 21 anos, e disse que o lateral direito pode ser o futuro da seleção brasileira. Ele revelou que se surpreendeu com camisa 43 quando chegou ao Flamengo e citou os pontos que o companheiro, pela idade, ainda precisa melhorar. E aí o Danilo disse, converso muito com o Wesley, certamente é um jogador de um potencial incrível. Me surpreendi muito quando cheguei aqui ao Flamengo.
Tem muita força, fisicamente é muito imponente, tem uma técnica importante. Acredito que pode melhorar muito na parte de concentração e de posicionamento, porque é um jogador ainda muito jovem, que tem uma estrada para construir, disse Danilo em entrevista ao programa Galvão e Amigos da Band. Pode ser o futuro da seleção brasileira e trazer um futebol diferente daquele que eu apresentei nos últimos anos. Provavelmente que divirta mais o torcedor, divirta mais quem assiste o futebol. No Flamengo do Filipe Luiz, os laterais atacam, principalmente o Wesley. E a gente lá atrás que se vire para poder cobrir os espaços e defender, risos. Mas temos trabalhado bastante e criado uma sintonia legal. Embora atue como zagueiro, o Danilo, ele se consolidou na lateral direita, né? Então a posição ali de origem que ele conhece muito. E é a posição do Wesley, né? Jogador de 33 anos, o Danilo, é um dos nomes mais experientes do Flamengo e da seleção brasileira. Ele disse: eu procuro, de certa forma, falar para o Wesley e aproveitar o momento. Acredito que muitas vezes a gente fica pensando o que vai acontecer no futuro. Para onde que eu vou? Que time que vai me comprar? Se eu vou ficar aqui? Aproveita, porque você ainda tem muita coisa para construir no Flamengo. É o maior clube do Brasil, você está tendo a oportunidade de que todo mundo está te vendo, jogar na seleção brasileira. Eu me vejo quando tinha 21 anos, só falo para aproveitar o momento porque é muito especial. Olha, gente, é muito importante essa conversa, esse bastidor do Danilo e todos os ensinamentos, né, do Danilo, que já fez uma carreira na Europa como lateral direito, seleção brasileira, e ele está falando de um jogador que é da sua posição, de um jovem jogador que precisa aprender, né? O Wesley é muito bom jogador, mas ele vai evoluir ainda bastante. E nada melhor do que um professor como o Danilo, né? Que é um jogador muito técnico, um jogador que entende muito da posição, teve a sua carreira toda como lateral direito e agora está jogando como zagueiro. Então, importante, hein? O Wesley, aprende aí, hein? Pega aí os ensinamentos do Danilo que você vai se dar muito bem. A gente está todo dia aprendendo, né, gente? A vida é sempre um eterno aprendizado. Bom, e o Carlo Ancelotti, hein? Que deu uma banda no Jorge Jesus. Calma, brincadeira. Existia a expectativa do Jorge Jesus ser o treinador da seleção brasileira, mas o Ancelotti, o italiano, técnico do Real Madrid, está muito próximo de ser anunciado como técnico da seleção aí para a próxima Copa do Mundo 2026. Todos os jornais, sites, jornalistas, portais lá de fora já dão como certo aí a contratação do Ancelotti. Inclusive, Fabrício Romano, que tem mais de 10 milhões de seguidores, cravou que o Ancelotti será anunciado pela seleção brasileira já nessa data FIFA de junho. Ou seja, então ele nem vai para o Super Mundial com o Real Madrid. Então, vários jornais, o Marca, o AS da Espanha, né, cravando aí o Ancelotti, que era o principal nome para assumir a seleção depois da saída do Tite. Então chegou o momento, e a CBF quer antecipar a chegada do Ancelotti para a data FIFA de junho, e aí o técnico não comandaria o Real Madrid no Super Mundial de Clubes nos Estados Unidos, né? Encerraria a passagem dele agora, né, assim que terminasse a La Liga. Mas esse detalhe final ainda depende de uma reunião entre o clube e o treinador, né? O Real Madrid e o Ancelotti. O Ancelotti precisa falar lá que está saindo, que não vai ficar, que já está fechado com a seleção brasileira e tudo mais. E aí, torcedor, gostou do nome Ancelotti? Será o melhor para a seleção? Ele vai resolver todos os problemas? Agora, dessa vez, o Brasil vai para frente? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Bom, para a gente fechar aqui o nosso primeiro vídeo desta terça-feira, o volante Jorginho deve assinar a sua rescisão com o Arsenal agora, no final do mês de maio. Em seguida, ele deve se apresentar ao Flamengo, onde já deverá estar recuperado, né, da sua lesão, para ajudar o Flamengo no Super Mundial de Clubes. Então já temos aqui uma data de apresentação do Jorginho, em final de maio, início de junho, logo no início, né, do mês. Então, final de maio é a rescisão dele, que ele vai assinar com o Arsenal. O jogador de 33 anos ainda vai casar com a Catharine Harding antes de chegar ao Rio de Janeiro em definitivo e finalmente ficar à disposição do técnico Filipe Luiz. Na Inglaterra, o ítalo brasileiro segue se recuperando de uma lesão na costela, sofrida no último dia 12 de abril,
no duelo contra o Brentford pela Premier League. O volante Jorginho vai assinar um contrato com o Flamengo por 3 temporadas. Inclusive, gente, já tá tudo certo em relação a salário, tá? Salário, bonificação por título, tempo de contrato, já tá tudo certo, tudo alinhado. O empresário do Jorginho já conversou tudo e acertou tudo com o José Boto, diretor de futebol do Flamengo. Ai, essa gripe que não me deixa. Eu tô bebendo muita água para ver se eu melhoro o mais rápido possível. Gente, espero vocês daqui a pouco. Estarei na live, né, com os colegas da S1 Live a partir de 11 da manhã para falar muito de Flamengo. Eu volto ainda hoje aqui no canal para trazer novidades e informações do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, que se reapresenta hoje à tarde já e começa a preparação para o duelo da terceira fase da Copa do Brasil, a estreia do Mengão na Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba. Esse jogo vai acontecer em São Luís do Maranhão e nos próximos vídeos aí a gente informa o provável Flamengo, né? A provável escalação que tem de gente me perguntando aí que vai ao jogo. Fla, diz pra mim que venham pelo menos os 3 ou 4 titulares. Calma, torcedor, calma. De repente os titulares vão e ficam no banco, né? E aí você vai ter oportunidade de contato com os jogadores na chegada a São Luís, no hotel, na chegada ao estádio, enfim. Então, se eles forem pelo menos ficarem no banco de reservas, já é uma boa. Grande abraço, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!